Senhoras e senhores, que momento histórico está acontecendo? A guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China, que segundo os esquerdistas é o Donald Trump que está arregando, quando na verdade ele está conseguindo exatamente o que ele quer. Então aí eu te pergunto, Donald Trump está recuando ou a China está recuando, tendo em vista que eles disseram que iriam até o fim na guerra comercial e que agora estão dispostos a sentar à mesa diante de Donald Trump para negociar todas as tarifas? Segundo os esquerdistas desmiolados que juram entender mais de negociação do que o magnata bilionário e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é ele que está recuando, mesmo que ele tenha conseguido exatamente o que ele queria com seu tarifaço. Forçou todo mundo para negociar, a União Europeia e agora a China. Eu recebi inúmeros comentários e xingamentos de esquerdistas desmiolados que não conseguem fazer uma timeline de análise a respeito de geopolítica e comércio internacional, dizendo que o Donald Trump não sabia o que estava fazendo, que estava simplesmente recuando, quando na verdade ele está conseguindo exatamente o que ele quer. E eu vou mostrar as notícias para você. E caso você não tenha entendido até o momento a estratégia do Donald Trump e como ele está aplicando os princípios da arte da negociação no comércio internacional, peço que clique agora nos links que eu vou deixar aqui na descrição dos meus dois vídeos onde eu explico exatamente os princípios estratégicos do Donald Trump para aplicar esse tipo de negociação, chamando tudo para o espetáculo da negociação e levantando a âncora de exigências lá para cima para depois exigir exatamente o que ele quer. Sem mais delongas, senhores, o Trump diz que haverá negociação sobre tarifas com Pequim e com todos os demais países. Um acordo será alcançado com a China. Vale lembrar, pessoal, que essa notícia aqui é basicamente de 2 semanas atrás. Foi publicado no dia 9 de abril. O republicano avalia que o governo chinês quer solução negociada, mas não sabe como. Ele reconheceu que levou em consideração o mercado de títulos americanos antes de anunciar a pausa de 90 dias. Então, qual é a timeline? 2 semanas antes, o Donald Trump ele simplesmente aplicou o tarifaço contra a China, foi dobrando a aposta, eles ficaram fazendo aquela disputa tarifária que simplesmente desgastou as duas economias e o Donald Trump com convicção de que estava disposto a sangrar um pouco para conseguir melhores negociações. Então o Donald Trump sempre travou. Uma hora eles vão querer negociar. E é exatamente isso que está acontecendo. A China agora quer negociar com Donald Trump. E a cartada final foi dada. Trump diz que Estados Unidos definirão termos se China não fechar acordo comercial. O presidente dos Estados Unidos disse que tarifas não ficarão nada perto dos atuais 145%. Então o que está acontecendo é que a China e o Donald Trump simplesmente vão negociar, pessoal. A negociação veio. Exatamente o que o Donald Trump queria desde o princípio com o seu tarifaço, tentando isolar a China de toda a dinâmica do comércio internacional, fez a China correr atrás da União Europeia para tentar estabelecer uma união entre a União Europeia e a China, não teve sucesso e agora a China está numa posição de recuo, querendo sentar e negociar com Donald Trump, e é essa a verdade que está acontecendo, quer você goste do Trump ou não. E aqui vemos mais informações. Desde que Trump anunciou tarifas recíprocas à China e outras nações no dia 2 de abril, os dois países têm vivido uma escalada na guerra comercial entre eles, levando os Estados Unidos a aplicarem taxas de 145% sobre as importações chinesas e Pequim aplicando uma tarifa retaliatória de 125%. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos disse que interlocutores da China próximos a Xi Jinping teriam entrado em contato para negociar. Ou seja, a China não iria até o fim? Não eram os esquerdistas que estavam dizendo que a China simplesmente ia peitar os Estados Unidos e simplesmente trucar, dobrar a aposta, enfrentar até o final? Xi Jinping não tinha declarado que não vai arredar o pé, que não iria desistir? Parece que agora estão finalmente sentando à mesa para poder negociar condições melhores, de forma bilateral. E se você assistiu aos meus 2 vídeos sobre as estratégias de negociação do Donald Trump, você sabe muito bem que a União Europeia simplesmente chegou a oferecer zeramento de tarifas para bens industriais, chegou a tentar negociar de todas as formas e depois da pressão tarifária, o Donald Trump conseguiu solicitude para poder negociar com a União Europeia e suspendeu o tarifaço, pelo menos o tarifaço de retaliação do Donald Trump, para poder negociar com a União Europeia e veja só o resultado que ele conseguiu. Senhores, a União Europeia está aberta para negociar com os Estados Unidos e aceitar soluções mutuamente benéficas. Autoridades europeias ainda esperam resposta dos planos apresentados aos Estados Unidos. E aí, a União Europeia não iria até o final? Não ia travar uma guerra comercial sem precedentes? Que o Donald Trump não sabia o que ele estava fazendo. Tudo mostra, toda a timeline de tarifaço e de chamar para negociação mostra que Donald Trump está conseguindo de forma sistemática exatamente o que ele quer
para o seu plano de industrialização dos Estados Unidos ou de reindustrialização e para poder conseguir condições favoráveis no comércio internacional. E temos mais uma notícia maravilhosa e quentinha para você que disse que o Donald Trump não sabe o que está fazendo. União Europeia negocia compra de gás dos Estados Unidos e redução de tarifas, diz comissário. Bloco Europeu quer clareza quanto às expectativas dos Estados Unidos. Vejam só, senhores, com o tarifaço do Donald Trump, ele não está conseguindo somente condições tarifárias melhores para um comércio internacional com mais favorecimento aos Estados Unidos. A União Europeia também está sendo bem solícita para propor novos acordos comerciais, inclusive a compra de gás dos Estados Unidos. E, senhores, outra notícia maravilhosa para os Estados Unidos. Essas empresas anunciaram sua intenção de aumentar a produção nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem pressionado por mais produção industrial nos Estados Unidos e vamos ver agora o corpo dessa matéria. Várias empresas anunciaram investimentos na indústria dos Estados Unidos nas últimas semanas. Os anúncios que vieram aí dos setores como tecnologia, produtos farmacêuticos e automóveis, ou seja, o setor automobilístico também, ocorreram em meio à tentativa do presidente Donald Trump de aumentar a produção nacional por meio de tarifas e outras medidas. Ou seja, mais empresas, mais fábricas querem voltar a produzir mais nos Estados Unidos, gerar mais empregos e trabalhar para o processo de reindustrialização que o Donald Trump tanto fala. Então aí estão os resultados, pessoal. Questione os métodos, mas não questione os resultados. Independentemente de você concordar com acordos de livre comércio, com tarifaço, livre comércio ou não, protecionismo ou não, eu particularmente sou totalmente a favor do livre comércio, discordo completamente de medidas protecionistas. É inegável, como eu já mostrei em vídeos anteriores, que o Donald Trump simplesmente está executando sua estratégia que já era preconizada na arte da negociação, da sua obra, que ele praticava enquanto bilionário magnata no setor privado e agora em acordos internacionais. Questione os métodos dele, mas não questione os resultados. Os países estão sentando para negociar, ele está conseguindo acordos tarifários mais favoráveis para os Estados Unidos, está atraindo novas indústrias para os Estados Unidos, gerando mais empregos e também criando um ambiente para poder gerar um impulsionamento, um incentivo econômico para que baixe as taxas de juros do Fed e assim reaqueça a economia. Tá? Discordo completamente de protecionismo, mas eu fiz uma leitura fria, toda uma timeline de como essa estratégia de tarifaço é simplesmente temporária, que o Donald Trump ele não quer uma sangria completa da economia, ele quer chamar para negociar. Ele já disse antes, depois de aplicar o tarifaço, que a China iria negociar e foi exatamente isso que aconteceu. A China agora quer sentar, quer negociar, a União Europeia quer acordos ainda mais favoráveis, multilaterais, bilaterais com os Estados Unidos e é exatamente isso que está acontecendo. E para mim, a principal surpresa, o que mais importa aqui, é a subida abrupta do Bitcoin, né, senhores? É tudo aquilo que a gente queria de verdade, o ativo mais poderoso do mundo nesse exato momento, em questão de capitalização. O Bitcoin simplesmente ultrapassou o Alphabet, ou seja, o Google, em questão de capitalização de mercado. Ou seja, senhores, alta do Bitcoin, alta do mercado, o mercado vai se recuperar, vai resistir a essa sangria temporária para poder conquistar mais negociações, mais indústrias estão chegando para o solo americano e é basicamente isso que está acontecendo. E aí? Depois que eu mostrei tudo isso, depois dos meus 2 vídeos explicando a estratégia do Donald Trump e os resultados inegáveis que Trump está conseguindo, você realmente acha que Trump não entende nada de negociação? Que você esquerdista no seu porão, no seu apartamento, entende mais de negociação e política internacional que o presidente dos Estados Unidos e um magnata bilionário? Você realmente acha isso? Você está nesse delírio coletivo? Você, brasileiro, QI 83, não lê mais de um livro por ano, realmente jura de pé junto que entende mais de negociação que o presidente dos Estados Unidos? Por favor, né? Então comente a sua opinião abaixo, o que é que você acha disso tudo, o que é que você acha desses dados que eu mostrei, além dos outros 2 vídeos que eu fiz. Você ficou convencido agora? Você já era convencido antes? Qual é a sua opinião? Comente aqui abaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até mais.